Hoje eu vou falar para vocês a respeito daquele do primeiro momento, né, que aconteceu quando Jesus ensinou a rezar a coroa das lágrimas. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês sabem, eu acredito, que este hotel aqui, né, este hotel, que é o Hotel d'Europe, ele pertencia à família Villac. E no dia 3 de maio de 1928, oficialmente, ele passou a ser o Instituto Missionárias de Jesus Crucificado. Esse hotel foi doado para ser a casa-mãe. E foi aí, nesse hotel, que certo dia, um senhor, esposo, pai de família, buscou a ajuda da sua irmã para uma causa que afligia o coração dele. Esse senhor, ele se chamava Paulo José Villac. Nessa época, ele tinha 33 anos de idade. Ele era irmão de Madre Maria Villac. Aí eu trouxe para vocês entenderem como essa família é santificada. Aí está Lúcia Snard Villac. Ela era casada com Joaquim Villac. E olhem, para quem vê de frente, do lado direito, quem que está? Isso mesmo, Madre Maria Villac. Então eu vou falar para vocês aí. Em pé está Alice Villac, irmã Terezinha do Menino Jesus, da congregação de Nossa Senhora do Calvário. Helena Villac, irmã Margarida, das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E ali, sentada, como eu já falei, Madre Maria Villac, do lado direito, e do lado esquerdo, Julie Villac. Só para vocês terem uma ideia como a família era santificada. E dali, o senhor Paulo Villac, aí ele foi procurar a sua irmã, Madre Maria Villac. E ele a encontrou. Ele a encontrou. Então, o que eu vou fazer agora, para depois continuar, né, esse pedaço, eu vou ler para vocês um documento, que é a carta que a irmã Amália de Jesus Flagelado escreveu em obediência para a Madre Maria Villac. E depois eu vou explicar algumas questões que tem nessa carta, tudo bem? Primeiro eu quero falar para vocês que num trabalho sério de pesquisa e de escrita, a gente sempre põe referências primárias. A gente, pelo menos eu não consigo falar sem
ter o documento. Igualzinho, eu vou ler para vocês aqui do documento, tá? Eu consegui, aqui tem uma folha do jornal que eu inserei, que eu guardei, ele está bem velhinho, está bem velhinho. Está encerado, está guardado, que é onde foi publicada a carta, tá? Eu estou mostrando porque para vocês entenderem depois algumas questões. Então vamos lá. Aqui já é um livro com imprimatur de Dom Barreto, Francisco de Campos Barreto, onde ele colocou essa carta para poder explicar. Então, eu vou ler para vocês na íntegra e depois vou falando aos pedaços o que quer dizer, tudo bem? Então, vamos lá. Origem das jaculatórias da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. O primeiro milagre. Aí é a carta. Minha boa madre, cumprindo suas ordens, vou lhe descrever como foi que Nosso Senhor deu as invocações da coroa das lágrimas e como Nossa Senhora entregou esse precioso tesouro ao seu querido instituto, no dizer dela. F estava muito triste, porque seu irmão T tinha lhe dito que os médicos davam o caso de sua esposa como irremediável neste mundo. E F, com lágrima nos olhos, disse: o que será das criancinhas? Senti um impulso. E fui aos pés do altar. Até os degraus nos quais me ajoelhei. E com os braços abertos, disse Jesus: não há esperança de salvação para a esposa de T. Eu daria minha vida para salvar uma mãe de família. Ponto final. O que quereis que eu faça? Bem, aí eu vou explicar esse pedaço da carta. Primeiro, quem é F, quem é T e por que F e T? F, Madre Maria Vilac. T, o irmão dela, Paulo José Vilac. Mas por que T e Paulo? É uma questão muito séria, que eu vou tentar explicar para vocês. Eu até escrevi um pouco a esse respeito, para vocês entenderem. Olha, naquela época, o Instituto estava sendo muito, mas muito procurado. Não havia privacidade, porque os repórteres, os fiéis e mais pessoas que estavam curiosas para ir até o Instituto e ver aquela irmã que tinha estigmas. Então, se falasse o nome correto de Madre Maria Vilac, Paulo José Vilac, eles não teriam mais privacidade nenhuma, nenhuma. É claro que eles seriam muito procurados pelos repórteres, pelos fiéis. Hoje já é difícil vir aqui e falar. Por quê? Porque precisa deixar de
se conduzir para procurar essas pessoas, para questionar. Foi muito difícil vir aqui hoje para falar com vocês, porque a invasão de privacidade é muito grande. Eu sou uma pessoa, eu sou só uma biógrafa, eu sou, é claro, em primeiro lugar, eu sou uma devota de Nossa Senhora das Lágrimas há muitos anos. Eu estava até com medo de perder tudo o que eu tinha dentro do meu coração por causa de invasão de privacidade. Agora imagine a família Vilac. Então é preciso ter discernimento, é preciso saber que naquela época, então, se colocasse o nome certo, eles seriam muito, mas muito procurados e não teriam privacidade. Para vocês terem uma ideia, a carta foi para vários jornais. Vocês viram, eu mostrei para vocês agora há pouco, aqui, uma folha de um jornal. No livro também tem. Então, o que é preciso entender? É preciso entender que cada um de nós não devemos invadir a privacidade do outro. Eu pedi autorização para a dona Bernadette Vilac desde que eu fui na casa dela. Eu não coloquei isso no livro. Por quê? Porque eu vi que isso ia tirar a privacidade. Mas hoje em dia tem pessoas que estão em lives falando e falam errado. Era preciso vir aqui. Então, o que eu peço para vocês é que com essa nova tecnologia, né, que é a internet, que vocês procuram, acham, e já vão em cima perguntando e falando e pegando o telefone, isso, por favor, pensem um pouco e não façam isso. Mantém as pessoas dentro da privacidade que elas merecem. Então, naquela época, precisou escrever F e T. A outra questão. O irmão da Madre Maria Vilac falou dos filhos e a madre falou com a irmã Amália. Então, quando ele chegou até o instituto, ele encontrou quem? Madre Maria Vilac. Está aqui na carta. Aí a madre que foi falar com a irmã Amália. Não foi ao contrário, viu? Tá bom? Então, a madre foi falar com a irmã Amália. Está aqui. A irmã Amália, no impulso, correu até a capela. E ali nos degraus, né? Num deles, ela ajoelhou. E o que ela falou? Por causa disso que eu falei ponto final. Ela falou: não há esperança de salvação para esposo de T. Ela não perguntou: há esperança de salvação para esposo de T? Ela não perguntou. Ela falou: não há esperança de salvação. Eu daria a minha vida para salvar uma mãe de família. Ponto final. Ela não fez pergunta. Dentro, no coração dela, ela sabia que não tinha esperança. Ela não questionou. A única pergunta que ela fez é: o que quereis que eu faça? Então, quem é a esposa que é essa mulher que estava doente
que é esposa de Paulo José Vilac, Maria Clarice Marinho Vilac. Então, aí ela já tinha filhos. Sim, o casal tinha filhos. Eles tinham 3 filhos. 3. É isso. 3 filhos. Por isso que a irmã Mafra falou, o que será das criancinhas? Bem, vamos passar para o outro lado da carta. Jesus me respondeu: se queres alcançar esta graça, pede-me pelas lágrimas de minha mãe. E eu lhe disse: como hei de pedir? Aí Jesus deu-me as invocações. Jesus entrega o tesouro guardado há 20 séculos. A primeira invocação, a primeira oração que Jesus ensinou é: meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vocês conhecem essa invocação. Por que eu trouxe aí para vocês um Jesus sorrindo? Um Jesus alegre? Por quê? Por que esse Jesus está alegre, gente? Ele vem entregar um tesouro para a humanidade. E a segunda invocação? Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais o ama no céu. Agora, continuando na carta. Acrescentou Jesus: minha filha, tudo o que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. Obrigado. Vocês já pensaram nisso? Obrigado amorosamente. Por que eu trouxe Jesus sorrindo? Porque ele está cheio de amor. Ele está cheio de amor por nós. Ele veio entregar um tesouro. Vocês já pararam para pensar nisso? E tem mais. E tem mais. Mais tarde, minha querida mãe entregará por amor este precioso tesouro ao nosso querido Instituto. Como imã de misericórdia. Imã de misericórdia. Misericórdia, gente. É imã de misericórdia. A coroa das lágrimas é um imã de misericórdia. A coroa das lágrimas não é imã de catástrofe, não. É de misericórdia. É de amor. Vocês já leram? É? Vocês acham que o livro é muito grande, é muito denso para ler? Eu acho que eu ouvi uma pane aí. Ô, São Miguel Arcanjo, atende aqui, São Miguel. Vocês acham? É preciso ler, porque
é misericórdia pura, gente, todas as mensagens. Então, como imã de misericórdia, aí na carta, isso se deu no dia 8 de novembro de 1929, às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Quer dizer que, vamos recapitular, o senhor Paulo José Bilac foi até o Instituto atrás da sua irmã, Madre Maria Bilac, que era 2 anos mais velho que ele. Ele tinha 33 anos, era pai de 3 filhos e a esposa estava grávida, esperando um filho. E ele foi até lá e encontrou quem? Madre Maria Bilac, falou com ela. Ela falou com quem? Irmã Amália. E irmã Amália foi até a capela. E foi lá na capela que ela recebeu essas orações de como pedir através das lágrimas de Nossa Senhora. E quem ensinou foi o próprio Jesus. Então, é por isso que eu vim aqui hoje e falar para vocês essa carta, ler para vocês, né, a carta na íntegra. Falta um pedacinho, um finalzinho da carta, que eu já vou ler para vocês. Mas, olha, eu fico assim, às vezes eu paro de falar, gente, porque me dá vontade de chorar. Vocês me desculpem, porque hoje eu já chorei. Dá vontade. Porque é tão lindo, é tão lindo. É um amor tão puro, tão maravilhoso. Não podemos desperdiçar esse amor. Não podemos. São as lágrimas de Nossa Senhora e Jesus falou que elas são imã de misericórdia. Você só precisa acreditar. A sua parte é acreditar. Olha, eu, a minha irmã Letícia, nós rezamos há pelo menos 40 anos a coroa das lágrimas. Durante a minha vida, vários milagres enormes aconteceram.